Boa noite. Deus seja louvado por essa noite abençoada, essa noite de festa, essa noite de celebração. Como é bom a gente estar reunido aqui. Queria agradecer a cada um de vocês. Sintam-se em casa, vocês são muito bem-vindos. Rapidamente a gente vai ter que providenciar mais cadeiras, que essa noite já está lotação máxima, graças a Deus. Deus é fiel. E a gente está com o coração muito agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer e vai continuar fazendo nas nossas vidas. O meu nome é Eber, eu sou casado com a Mariana, sou o pai do Daniel de 18 anos, do Lucas de 16, e nós fazemos parte da Hope. Graças a Deus por essa igreja, graças a Deus por cada vida que está aqui nessa noite. E nós temos certeza que Deus vai fazer grandes coisas, porque Ele é fiel. Não sei qual a sua expectativa quando você chegou aqui, o que você esperava ouvir nessa noite. É uma igreja nova no bairro, talvez você esteja nos visitando pela primeira vez, mas a primeira coisa que eu queria dizer para você, é que Jesus Cristo é o número 1 nessa igreja. Ele é o Senhor das nossas vidas, o nosso Salvador, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nessa noite a gente vai estar falando sobre uma nova temporada, o título da mensagem dessa noite. Todos os meses aqui na Hope, nós temos uma série nova. A série do mês de janeiro é Virando a Página. A gente está num ano novo, numa igreja nova, e nesse novo local, a gente quer experimentar muitas coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Como é bom quando você recebe um presente novo, uma casa nova, um carro novo. Eu me lembro quando era criança, eu ganhei um tênis dos meus pais, que eu queria ganhar muito esse tênis, e eu fiquei tão feliz, que eu dormi com aquele tênis, passei a noite com ele no meu pé, de tão feliz que eu estava com aquela coisa nova, com aquele presente que eu ganhei. E assim com a gente também, quando a gente recebe algo novo, a gente fica muito feliz, agradecido, grato a Deus, por estar recebendo uma coisa nova. E quando começa o ano? Todos os anos aquela expectativa nova. As academias de musculação, de ginástica lotam no começo dos anos. É a melhor época do ano para os donos de academia venderem os planos, porque as pessoas entram no ano novo, cheio de expectativas, motivadas, querendo virar a página, querendo iniciar uma nova temporada. E quantas metas a gente estabelece para as nossas vidas? Quantos objetivos? O que você estabeleceu para esse ano de 2025 para a sua vida? O que você colocou no seu coração? E a gente inicia o ano, começa a caminhada, entrega o nosso ano a Deus, mas não adianta nada se a gente não aplicar a palavra de Deus e os princípios e valores do reino de Deus nas nossas vidas, porque senão você vai estar repetindo algo que não deu certo. Se você quer colher milho, não adianta você plantar feijão. Se você quer algo novo na sua vida, você tem que semear uma semente nova. Você tem que acreditar que Deus é poderoso para fazer algo diferente daquilo que você colheu no ano passado. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que está lá em Isaías, capítulo 43, nos versículos de 18 a 19. Essa passagem foi escrita por um profeta, o profeta Isaías, quando o povo de Israel estava na terra da Babilônia. O rei Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo, preso, eles foram escravizados ali na terra da Babilônia, e eles estavam sem esperança, achando que Deus tinha se esquecido deles, achando que Deus não tinha mais dado a eles uma oportunidade de algo novo na vida deles, tudo estava acabado. Imagine só, tirarem a sua liberdade, te arrancarem da sua casa e levarem para um lugar contra a sua vontade. Que sentimento terrível e ruim aquelas pessoas estavam experimentando. E aí Deus levanta o profeta Isaías,
E ele traz essa passagem de Isaías 43, 18 e 19, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ele já está surgindo, vocês não a reconhecem, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Há pessoas que ficam presos ao passado. Às vezes foi um emprego onde você trabalhou, onde você ganhou dinheiro, e você fala, poxa, aquela época era tão boa, naquela época eu conseguia pagar minhas contas. Às vezes um relacionamento que acabou e você fica se lembrando, como era bom. Quando a Bíblia fala que a gente não deve se lembrar das coisas passadas, não significa que a gente deve esquecer as lembranças boas, as coisas que foram bênçãos nas nossas vidas. Mas há coisas que foram bênçãos nas nossas vidas, mas que a gente trata às vezes como se fosse a melhor época da nossa vida, como se nada melhor do que aquilo fosse acontecer. Isaías está falando para o povo de Israel, olha, a passagem do Egito para a terra prometida foi maravilhosa, e olha onde vocês estão agora, vocês estão presos, mas Deus tem coisas melhores lá na frente. Deus vai levar o povo de Israel de volta para a terra prometida. E com a gente é assim, se a gente ficar preso ao passado, achando que o melhor de Deus já aconteceu e não vai acontecer nada melhor de novo, a gente prende a nossa vida. É como se a gente estivesse esquecendo daquilo que Deus é, do poderoso Deus que Ele é. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E você às vezes está num lugar terrível, numa situação difícil na sua vida. Você já perdeu a esperança de viver o novo que Deus tem para você. E você começa a só olhar para a situação difícil, para o problema, para a dificuldade. Mas Deus tem algo novo para cada um de nós. Todos os dias Deus tem algo novo para nós. E o primeiro ponto que eu queria falar nessa noite, nessa mensagem é: deixe o passado no passado. Já pensou, né? Quantas coisas que já aconteceram nas nossas vidas. Se você for fazer um exercício de começar a anotar todas as vezes que você pisou na bola, todas as vezes que você fracassou, você vai ficar um dia inteiro e não vai acabar num caderno. Aquela vez eu feri aquela pessoa com as minhas palavras. Aquela vez eu pisei na bola com fulano, com ciclano. E se você ficar se lembrando das coisas passadas, você vai estar alimentando o seu coração com o quê? A palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. E o que você tem alimentado o teu coração? Lá em Filipenses 3, versículos 13 e 14, Paulo, quando escrevendo para a carta para a igreja de Filipenses, ele disse assim: não que eu já tenha alcançado, mas me concentro apenas nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, esquecendo-me do passado, eu prossigo, eu avanço. A gente não pode ficar preso ao passado. Quando a gente fica remoendo aquelas coisas que Deus não quer que a gente fique remoendo, aquilo só vai cheirar mal. Lá em casa, quando os meus filhos eram pequenos, eles queriam muito ganhar um cachorro. E os pais, sempre que os filhos pedem, a gente já fica: vai sobrar para mim. Quem é que vai levar o cachorro na rua para fazer as necessidades? São vocês? Não, pai, a gente vai levar. Aí depois de um tempo, quem acaba levando são os pais, né? E quando eu levava os meus filhos para levar o cachorro para passear, os cachorros fazem as suas necessidades, e aí saía aquela coisa, né, mal cheirosa, e os meninos, eu não vou pegar isso daí não, e ficavam olhando para aquilo ali, aquele problema, o que eu faço com isso? Em vez de pegar logo aquilo, colocar num saco e jogar no lixo, a gente às vezes faz isso com o passado. Aquele negócio está fedendo,
era para você tirar da sua frente e jogar no lixo. E não, olha só, fica olhando para os detalhes, enquanto você deveria deixar aquilo para trás, jogar no lixo e avançar. Quantas coisas a gente precisa se desapegar, quantas situações que te feriram, que você não avança porque você ainda está preso ao passado. A gente precisa aprender a perdoar, liberar o perdão, pessoas que nos magoaram, que nos feriram. A pessoa nem está lembrando de você, mas você se lembra dela no café da manhã, no almoço, no jantar. O tempo vai passando e aquela pessoa não sai da sua cabeça. Libera o perdão, mesmo que ela não tenha contato com você, que mesmo que você não tenha mais qualquer vínculo com aquela pessoa, libere o perdão, declare o perdão sobre a vida daquela pessoa, não fique preso ao passado. Deus tem coisa nova. Você acha que aquela pessoa está presa, né, porque ela te fez mal? Na verdade você está aprisionado àquela pessoa para quem você não libera o perdão. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus colocou em cada um de nós as suas características, e Deus tem como a característica inata dele, a capacidade de perdoar. Se Deus não tivesse essa capacidade de perdoar, nós estaríamos perdidos. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou e nos perdoou, com todas as nossas falhas, com os nossos defeitos, imperfeições. E quem somos nós para não liberar o perdão sobre uma pessoa que nos feriu? Você por um acaso é melhor do que Deus? Não, nós não somos. Se Deus nos perdoou, nós também temos que perdoar as pessoas. Deixe o passado no passado, passou. Olha para frente. Como Paulo disse, não que eu já tenho alcançado, mas eu prossigo para o alvo. Eu marcho, eu não vou ficar parado porque alguém me tratou mal lá atrás. Vai em frente. Siga em frente com Jesus. Lembre-se das coisas boas, né? Não fique carregando memórias negativas. A gente às vezes se alimenta das nossas percepções. Você pode estar às vezes andando numa trilha, fazendo uma caminhada, e de repente você acha que viu uma cobra, e você dá aquele pulo para trás achando que é uma cobra, porque você teve a percepção de que aquilo era uma cobra. E aí as suas crenças são moldadas pelas suas percepções. Você às vezes acha, fulano não falou comigo hoje, eu acho que ele não vai com a minha cara. E na verdade aquela pessoa está tendo um mau dia, que aqui às vezes não acorda, às vezes com uma dor de cabeça, ou com uma situação, você está às vezes não está tão humorado. E aí aquela pessoa você encontra, você já acha que ela tem alguma coisa contra você, e na verdade não foi nada demais. As percepções impactam as nossas crenças. Você começa a acreditar em alguma coisa por causa da percepção que você teve, uma percepção errada. E as nossas crenças vão determinar como a gente vai responder a determinadas situações. Como que você tem respondido as situações que têm entrado na sua vida? Você tem declarado a palavra de Deus, ou você está deixando que as situações negativas alimentem o seu coração? O segundo ponto que eu queria trazer nessa noite: experimente a renovação em Cristo. A Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você tem permitido o novo de Deus na sua vida? Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo vai falando sobre a importância de nós renovarmos a nossa mente. Muitas pessoas recebem a Jesus e reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas não permitem que Deus, o Espírito Santo, faça uma obra de renovação na sua mente. A sua forma de pensar, a sua forma de enxergar as coisas, como você reage às situações. Deus quer renovar as nossas mentes.
Deus quer que a gente pare de alimentar o nosso coração com as coisas negativas. Você acorda de manhã, é como se cada dia você estivesse entrando num restaurante e tivesse um menu, né? O que você vai escolher aqui no restaurante? O que você vai comer? Amargura, raiva, tristeza, rancor, ressentimento, medo? Ou você vai se alimentar daquilo que Deus oferece? Alegria, paz, generosidade, esperança, confiança, fé. Todos os dias, quando a gente tira, coloca o nosso pé fora da cama, a gente tem opção. O que você vai escolher hoje? Você vai alimentar o seu coração daquilo que vai te trazer esperança? Ou você vai alimentar o seu coração de coisas negativas? A gente precisa entender que a palavra de Deus tem o poder de renovar a forma como nós pensamos e enxergamos as coisas. As nossas percepções, como a gente enxerga o mundo e as circunstâncias, estão diretamente conectadas com a fé que a gente tem na palavra de Deus, para acreditar que Ele é poderoso para nos abençoar em todas as circunstâncias. Quando você está com medo, você pode declarar a palavra de Deus do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Se você não sabe como vai resolver a situação, você pode dizer: Senhor, a Tua palavra diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você não sabe o caminho, para onde ir, a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus tem a resposta para qualquer situação nas nossas vidas, e Ele quer que a gente se fie, confie na Sua palavra, experimente a renovação em Cristo. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, a velha vida acabou e a nova vida teve início. A gente precisa aprender a substituir pensamentos de medo, pensamentos de covardia. A palavra de Deus diz, porque Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Não permita que o inimigo coloque no seu coração sementes de medo, de amargura, de angústia. O inimigo, Satanás, ele é um especialista em ilusionismo. Ele é especialista em tentar criar fantasias na nossa cabeça, mudar as nossas percepções, para que a gente comece a ter medos, né? É o famoso achar chifre em cabeça de cavalo, querer arrumar problema onde não existe problema. Se o problema está instalado, Deus é poderoso para resolver qualquer problema. Se a situação está difícil, Deus já deu a saída. A gente precisa ter isso no nosso coração. Só que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se você não alimenta o seu coração com a palavra de Deus, com as verdades, com os princípios e os valores da palavra de Deus, como é que você quer ter a sua mudança de mente? Como é que você vai experimentar uma renovação da sua mentalidade, da sua forma de pensar e enxergar as coisas? Deus quer transformar a nossa forma de pensar. Terceiro ponto que eu queria falar: viva o presente com propósito. Qual o propósito da sua vida? Você acha que você veio ao mundo simplesmente para ocupar espaço? Para ter um RG, um CPF? Para trabalhar, para se casar, para ter uma família e acabou? Não, cada um de nós veio ao mundo com um propósito. A palavra de Deus diz em Jeremias, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Que privilégio maravilhoso é esse, de ter sido escolhido por Deus, antes da fundação do mundo. Você é especial. Não deixe que ninguém diga algo diferente disso, que você é especial para Deus. Você foi separado, você foi escolhido. Então não permita que o seu coração seja alimentado por coisas
que não te trazem esperança. Renove a sua mente. Essa renovação é uma renovação contínua. Todos os dias Deus tem algo novo para as nossas vidas. Deus tem um propósito com a sua vida. O talento que Deus colocou na sua mão, colocou em você, é um talento que precisa ser utilizado. Cada pessoa tem características próprias. Tem pessoas que são mais comunicativas, tem pessoas que têm dons para números, tem pessoas que têm dons para cuidar de pessoas, para falar com pessoas que estão às vezes desesperadas da vida. Deus escolhe cada um dos dons que nós temos para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nunca fique se comparando. Não adianta falar, mas por que fulano, por que o João ou a Maria tem esses dons e talentos e eu não tenho? Porque Deus te fez do jeito que você é. Com todas as suas características, Deus quer usar você. Não se desvalorize, porque Deus vê valor em você. Quando a gente vê uma obra de arte que é muito cara, quando a gente vê, por exemplo, o quadro da Mona Lisa, que está lá no Museu do Louvre, na França, aquele quadro não é caríssimo, dizem que vale mais de $1 bilhão, porque ele é lindo, maravilhoso, ele até é uma obra de arte realmente, é bonito, mas ele é super valorizado, porque quem desenhou aquela pintura foi um homem chamado Leonardo da Vinci, um quadro que tem quase 500 anos, então aquele quadro é valorizado por causa de quem fez aquele quadro. E quem fez você? Foi Deus. Deus te fez, por isso você tem valor, por isso você é especial, por isso que Deus te fez com cada característica e detalhe que você tem. Não se desvalorize, mas reconheça o valor que Deus vê em você. Isso faz parte da renovação da mente. Viva o presente com propósito. Lá em Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Você pode ter entrado aqui se sentindo incapaz, imperfeito, falho. Nós somos mesmos, todos nós. Eu sou imperfeito, eu sou falho, mas é Deus que nos aperfeiçoa. É o sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas que traz salvação e aperfeiçoa as nossas vidas para que a gente possa cumprir os propósitos e objetivos que Deus tem para cada um de nós aqui. Não se desvalorize. Esse texto vai dizendo: as misericórdias do Senhor não têm fim, são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã. Você já pensou nisso? Que quando você acorda de manhã, as misericórdias de Deus sobre a sua vida já estão se renovando? Você nem saiu da cama ainda e Deus já está dizendo: a minha misericórdia está sobre a sua vida. Eu estou renovando nessa manhã as minhas misericórdias sobre você. Você pode ser imperfeito, mas o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Não há nada que esteja torto que Deus não tenha poder para endireitar. Não há nada que você tenha feito. Você pode estar carregando um sentimento de culpa, se sentindo a pior pessoa do mundo, mas Deus não te vê dessa forma. Porque quando Deus olha para você, se você já reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus olha para o sangue de Jesus Cristo que está sobre cada um de nós, e Ele vê o seu Filho em cada um de nós, por causa do sangue dele que nos lava e nos purifica de todos os pecados. Lá em Efésios 2, versículo 10 diz assim: pois somos obra-prima de Deus. Obra-prima, aquilo que Deus tem de melhor, e Deus nos fez com suas características. Deus tem situações relatadas na Bíblia que Deus fica chateado com o pecado das pessoas, com os erros. A gente também fica chateado. A palavra de Deus fala sobre momentos em que Deus se alegra, se regozija, e nós também somos assim, porque Deus colocou em cada um de nós características dele próprio.
Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele diz que nós somos obra-prima dEle, criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, que Ele planejou para nós há muito tempo. Qual o propósito que Deus tem para a sua vida em 2025? Imagine que o ano de 2025 é como um cheque em branco. Já pensou você ganhar? Hoje em dia quase ninguém mais tem cheque, né? É só Pix e cartão de crédito, ninguém quase mais usa cheque. Mas já pensou, Deus chega e entrega um cheque em branco para você e fala assim: assina aí e preenche. O que você quer ganhar em 2025? Deus, Ele está muito mais preocupado com o aperfeiçoamento do nosso caráter do que com o nosso conforto. Pode ser que o ano de 2025 tenha um monte de problemas e obstáculos pela frente, mas como que você vai encarar esse ano que pode ser difícil para alguns? Com fé e confiança, ou alimentando o seu coração com negativismo, com desesperança? Não importa o governo que esteja no Brasil, no governo de São Paulo, na prefeitura, Deus está acima dos políticos, Deus está acima da situação econômica do país, Deus está acima de tudo. A sua confiança não deve estar depositada em homens, em pessoas, mas em Deus exclusivamente, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que nós opera. E se você tivesse esse cheque em branco, o que você escreveria? Deus está atento àquilo que se passa nos nossos corações. Tem gente que está muito mais preocupado em resolver, né, ficar no conforto. Deus, manda aí uma bolada de dinheiro para minha conta, para eu ficar em paz. Significa que o dinheiro é que vai te trazer a paz? Ou é a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará os seus sentimentos e o seu coração em Cristo Jesus? A paz que Deus oferece é a paz que permite você vivenciá-la, mesmo no meio de um turbilhão. Paulo estava preso na cadeia, e ele estava louvando a Deus. Você pode estar onde você estiver, com o problema que você tiver, Deus é poderoso para te dar paz, para te dar confiança, para te dar esperança. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração em 2025. Não é o quanto de dinheiro tem na sua conta bancária, mas é o quanto de presença de Deus você tem na sua vida. É quanto você tem buscado a presença de Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. A palavra de Deus não está dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando estiveres sentado no sofá, trocando o canal, colocando a nova série do Netflix. Não, a palavra de Deus: quando você me buscar com todo o seu coração. A gente tem o dia inteiro para buscar a presença de Deus, e a presença de Deus é maravilhosa. Você pode acordar e já começar a falar com Deus. Você precisa convidar Deus todos os dias para estar com você em todos os momentos da sua vida. Você está indo para o seu trabalho, Deus, vá comigo me abençoando, me capacitando nesse dia. Senhor, abençoa meus filhos, abençoa minha família, abençoa a minha igreja. A palavra de Deus diz isso: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você quer veredas endireitadas? Reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Não adianta só buscar a presença de Deus quando a coisa, quando a situação está difícil. Tem gente que fala assim: não, só nos resta orar, como se a oração fosse o último recurso, quando na verdade a oração deveria ser o primeiro recurso. Deus quer te ouvir, Ele quer escutar aquilo que você está passando. Por mais que Deus seja soberano, onisciente, onipresente, Ele sabe aquilo que passa no seu coração e na sua mente, antes de você abrir a sua boca. Mas mesmo assim Ele quer escutar da sua boca, porque Ele é seu Pai, e Ele quer escutar o seu filho, a sua filha falando com Ele. Mas aí a gente se acomoda e só procura a Deus quando o problema bate na porta. E mesmo assim, Deus é tão bondoso
porque Ele nos escuta, porque a palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A palavra de Deus nos estimula a ter esse relacionamento com Ele. Paulo estava dizendo, não que eu já tenho alcançado, mas prossigo para o alvo. Enquanto a gente estiver vivo aqui na terra, respirando, a gente vai ter a oportunidade de estar sendo aperfeiçoado em Cristo Jesus. Quantas vezes a gente perde às vezes a oportunidade de estreitar o nosso relacionamento com Deus? Deus é o nosso melhor amigo, Jesus Cristo é o nosso Senhor e melhor amigo. Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós, mas não adianta a gente querer ter um relacionamento com Deus de vez em quando, para alguns de vez em nunca. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus, se alimentar da presença do Senhor nas nossas vidas. A gente come no mínimo 3 refeições por dia, né? O café da manhã, o almoço, o jantar. E quantas vezes por dia você tem alimentado o seu espírito, o seu coração com a palavra de Deus? Deus quer que você se alimente para que você fique fortalecido nele. Senão, como é que você vai ter a sua mente renovada? Como é que você vai ter esperança de que Deus é poderoso para transformar a sua situação? Você vai fazer uma troca. Você começa a trocar pensamentos negativos pelas verdades da palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus quer que você encha a sua mente, o seu coração, da esperança que está contida na palavra dele, da esperança que transforma a nossa forma de pensar e as nossas percepções, as nossas crenças, a maneira como enxergamos as situações e circunstâncias. Você pode nesse exato momento estar vivendo uma situação muito difícil na sua casa, na sua família, seja ela financeira, na área da saúde, mas saiba que Deus não está de olhos fechados para você. Deus sabe exatamente aquilo que você tem passado, aquilo que você tem sofrido, e Ele te ama, mas Ele não quer que você fique se lamentando como se enfiado debaixo de um buraco, debaixo de uma mesa, fugindo daquela situação, sem esperança de vida. Não, Deus quer te fortalecer no meio dessa situação difícil, para que você comece a declarar as verdades da palavra de Deus, para contrapor esses pensamentos negativos que às vezes inundam as nossas mentes, os nossos corações. O que Deus está pedindo para você entregar nessa noite, né? O que você já tem reservado para o ano de 2025? Deus quer que você comece a estabelecer planos, porque Deus tem um propósito. Não fique esperando o final do ano para olhar para trás e falar, poxa, olha o tanto de oportunidades que eu fiz. Não fique se lamentando pelo que ficou para trás. Deus é um Deus do presente, é um Deus do futuro, e Ele quer que Ele tenha essa certeza em Cristo Jesus. Nós podemos ter de que o futuro nosso está guardado nas mãos do Senhor. O seu futuro está guardado em Deus. Por isso não se preocupe com o futuro. No presente busque a presença de Deus. Ande perto de Deus, se aproxime dEle. Em Efésios 2:10, como a gente leu, nós somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar boas obras. Deus é fiel e Ele quer que cada dia das nossas vidas seja uma oportunidade de crescimento. Seja uma oportunidade de a gente começar a renovar nossa mente, a gente trazer para os nossos corações, para os nossos sentimentos, a presença de Deus. Deus quer compartilhar com você todas as situações, todos os momentos, Ele quer estar ao seu lado. A gente vê, a palavra de Deus, ela está repleta, a Bíblia conta a história de homens e mulheres imperfeitos como cada um de nós. É muito interessante isso na Bíblia, que a Bíblia não fica escondendo as características ou os defeitos das pessoas. Quando a gente pensa, por exemplo, no rei Davi, ele foi um homem que adulterou, assassinou um homem para pegar a mulher do homem, e Deus depois chama ele um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, mesmo tendo falhado, tendo pisado na bola, tendo errado, depois ele se prostrava diante de Deus, se arrependia, e Deus transformava e mudava o curso da vida dele.
A Bíblia conta a história de Elias, que era o maior profeta de Israel naquele tempo, e depois de ter tido tantas vitórias em Deus, ele quis tirar a sua própria vida. Estava tão desgostoso da vida, que ele não queria mais viver. Você não é melhor que Elias ou do que Davi. Você pode passar por momentos tão difíceis quanto, onde você já perdeu a vontade de viver, mas saiba que Deus, Ele é poderoso para renovar em cada um de nós algo novo. É poderoso para renovar em você uma esperança nova, uma esperança de um tempo novo. Então a gente estamos terminando a mensagem nessa noite, e eu queria fazer um chamado aqui, uma convocação para cada um de vocês. Deus está nos apresentando, estamos ainda em janeiro, um ano novo. Como que você vai viver esse ano novo? Você vai viver esse ano novo alimentando esperança, fé, confiança em Deus? Ou o contrário? Nós temos um menu de opções, nós podemos escolher o menu daquilo que agrada a Deus, daquilo que vai nos fazer viver uma vida transbordante, abundante em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante nele. Então você tem direito a isso. Aí tem aquela música que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo aquilo que Jesus conquistou, Ele conquistou porque Ele te ama, Ele me ama, Ele ama cada um de nós. E Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Se você entrou aqui desanimado, saiba que eu não tenho a capacidade de te animar, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso para transformar a sua vida nessa noite. Ele é poderoso para fazer algo completamente diferente na sua vida nessa noite. Ele é poderoso para te dar esperança onde já não tem mais esperança. Ele é poderoso para curar, para salvar, para transformar, para fazer muito além daquilo que você pode estar pedindo. Vamos nos colocar em pé, por favor. E eu quero estar orando por cada um de vocês aqui nessa noite. Quero estar apresentando, a gente está muito feliz por tudo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Ele continuará fazendo nas nossas vidas. E eu quero nesse momento orar por cada um de vocês aqui, para que Deus possa fazer algo novo no ano de vocês, no ano de 2025. Possa colocar uma esperança nova, um ânimo novo, naquilo que Ele é poderoso para fazer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, por favor. Pai querido, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está aqui nessa noite. Obrigado, Deus, porque Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o desejado das nações. Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que é poderoso para fazer algo novo na vida de cada pessoa aqui. Senhor, que o Senhor possa estabelecer uma temporada nova, uma temporada de fé, de confiança em Deus, uma temporada de esperança naquilo que Deus é poderoso para fazer. Tira, Pai, em nome de Jesus, toda desesperança, toda falta de confiança, e planta nessa noite, Deus, uma semente de fé e de vitória no coração de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu queria fazer mais uma oração. Se você ainda não reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos estar orando por você. Eu vou pedir nesse momento, se todos puderem fechar os olhos, por favor, inclinarem as suas cabeças, nós vamos estar orando. Eu vou fazer uma oração, e se você nunca orou essa oração, pedindo a Jesus para ser o Senhor da sua vida, você pode orar nessa noite, pode orar e repetir aquilo que eu vou falar, e toda a igreja pode repetir também. Pai querido, eu entrego a minha vida a Ti, Jesus. Seja o Senhor e Salvador da minha vida. Faça algo novo na minha vida. Entra no meu coração e perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Se você fez essa oração pela primeira vez, os céus estão em festa, porque Deus se alegra quando uma pessoa se entrega a Ele e entrega a sua vida na mão dEle, para que Ele possa dirigir a tua vida todos os dias. Amém? Deus seja louvado. Nós vamos continuar louvando ao Senhor.
muito obrigado por cada um que veio aqui nessa noite. Vocês são muito especiais para Jesus. Aleluia.